Você já se perguntou por que algumas ideias, tendências ou produtos se tornaram populares de repente? Isto não é uma questão de sorte ou coincidência, mas de um fenômeno poderoso chamado ponto de virada. Imagine uma gangorra, está perfeitamente equilibrado, até que um pequeno peso seja adicionado a um lado. De repente, o equilíbrio oscila. A gangorra não está mais apenas inclinada para um lado, está completamente invertido. Esta é a essência do ponto de virada. O ponto de virada é um conceito cativante, um momento crucial em que uma pequena mudança altera o equilíbrio de um sistema e provoca um impacto substancial. Esta ideia é apresentada pela primeira vez e exaustivamente explorada no livro inovador de Malcolm Gladwell, The Tipping Point, desvenda o mistério por trás da repentina popularidade e ampla aceitação de certas ideias, tendências ou produtos. Imagine um lago tranquilo e sereno. Uma única pedra é lançada, causando uma pequena ondulação. Essa ondulação cresce, atingindo toda a extensão, afetando todo o lago. Esse é o ponto de virada em ação. É o limiar no qual o impulso para a mudança se torna imparável. Este conceito não se aplica apenas a estratégias de marketing ou de negócios. É um princípio universal que pode ser observado em vários domínios, desde movimentos sociais até tendências virais da internet, desde modismos da moda até iniciativas de saúde pública. O ponto de virada está em toda parte, influenciando sutilmente a ascensão e queda de tendências e ideias. Então, o que desencadeia esses pontos de virada? Existe uma fórmula secreta ou um conjunto específico de condições que precisam ser atendidas? Estas são as perguntas que Malcolm Gladwell procura responder em seu livro. Ele investiga profundamente a mecânica da mudança, desvendar os princípios subjacentes que impulsionam estes momentos de massa crítica. Compreender o ponto de virada é como ter uma chave secreta. Abre novas perspectivas, permitindo-nos compreender e potencialmente influenciar as forças que moldam o nosso mundo. É uma ferramenta que nos ajuda a navegar nos mares imprevisíveis da mudança, nos guiando para o sucesso e o crescimento. O ponto de virada não é apenas um fenômeno, é uma exploração fascinante da mecânica da mudança. É uma viagem ao coração de um mistério que define o nosso mundo moderno. E esta jornada, queridos ouvintes, apenas começou. Vamos nos aprofundar nos pontos-chave de The Tipping Point de Gladwell. Malcolm Gladwell, no seu notável livro, identifica 3 fatores principais que contribuem para que qualquer tendência atinja o seu ponto de viragem. São eles: a lei de poucos, o fator de aderência e o poder do contexto. Em primeiro lugar, vamos considerar a lei de poucos. Gladwell propõe que um seleto grupo de pessoas seja responsável pela propagação de qualquer tendência. Eles são os conectores, especialistas e vendedores. Os conectores são as borboletas sociais, aqueles que conhecem todo mundo. Eles espalharam a palavra. Mevanes são os especialistas em informação, eles guardam os dados e os compartilham. Os vendedores, por outro lado, são os persuasores, as pessoas carismáticas com poderosas habilidades de negociação que influenciam as nossas decisões. A seguir, temos o fator de aderência. Isto refere-se à qualidade única que obriga o fenômeno a grudar na mente do público e a influenciar o seu comportamento futuro. É esse fator X que torna algo memorável ou ressoa profundamente em seu público. Por exemplo, em seu livro, Gladwell usa o renascimento dos sapatos Hashdog como exemplo. O design vintage e o uso confortável desses sapatos fizeram com que eles ficassem na consciência do público, levando a um grande aumento nas vendas. Por último, há o poder do contexto. Gladwell argumenta que as condições e circunstâncias dos tempos e lugares em que a tendência ocorre podem influenciar se ela muda ou não. Ele ilustra este ponto com a queda dramática nas taxas de criminalidade em Nova York em meados da década de 90. Uma estratégia centrada na limpeza do ambiente físico e na repressão de crimes menores criou um contexto que desencorajou crimes mais graves. Esses 3 fatores, as pessoas certas, a mensagem certa e o contexto certo, trabalham juntos para criar um ponto de inflexão. É um conceito fascinante, não é? A percepção de que pequenas mudanças podem ter um impacto significativo quando ocorrem no contexto certo, quando são suficientemente aderentes para repercutir nas pessoas e quando são propagadas pelos indivíduos certos. Mas é essencial compreender que estes fatores não funcionam isoladamente. Eles estão interligados, alimentando-se uns dos outros para criar uma força poderosa que empurra as tendências para além do ponto de inflexão.
é como uma receita para a viralidade. Você precisa de todos os ingredientes na proporção correta para criar a tempestade perfeita. Concluindo, o que The Tipping Point de Gladwell nos ensina é que os pontos de inflexão não são ocorrências aleatórias. Eles são o resultado de fatores específicos em jogo. E se estes fatores puderem ser identificados e manipulados, então a difusão de ideias, comportamentos e produtos poderá ser controlada. Como demonstra Gladwell, os pontos de inflexão não são aleatórios, mas o resultado de fatores específicos em jogo. Um dos fatores de maior impacto para atingir um ponto de inflexão é a lei de Poucos. A lei de Poucos é um conceito fascinante que estipula que um pequeno grupo de indivíduos, muitas vezes chamados de conectores, especialistas e vendedores, pode influenciar significativamente a difusão de ideias ou tendências. Esses indivíduos possuem talentos sociais únicos que atuam como catalisadores, acendendo o fogo de ideias e tendências. Vamos começar com conectores. Estas são as pessoas que parecem conhecer todo mundo. São as pontes entre diferentes grupos sociais, ligando sem esforço mundos díspares. Eles têm um talento especial para fazer amigos e conhecidos, o que lhes permite divulgar informações e ideias em diversas redes sociais. Pense neles como superdivulgadores sociais, aqueles que dão o empurrão inicial para fazer a bola rolar. Em seguida, temos os Mavens. Esses são os indivíduos que acumulam conhecimento. São eles que sempre têm informações privilegiadas, as últimas notícias ou os fatos mais interessantes. Eles não são apenas coletores de informações. Mavens também são disseminadores de informações. Eles gostam de compartilhar o que sabem e sua credibilidade faz com que os outros ouçam e confiem em seus conselhos. Quando um Maven compartilha uma ideia ou tendência, as pessoas prestam atenção. Por último, mas não menos importante, temos os vendedores. Estes são os persuasores, aqueles que têm a capacidade de convencer os outros. Eles têm uma capacidade inata de construir confiança e relacionamento, tornando as pessoas receptivas a novas ideias ou tendências. Os vendedores podem transformar uma faísca em chama, transformando uma ideia promissora em uma tendência generalizada. Em essência, é esse trio poderoso de indivíduos conectores, especialistas e vendedores que pode levar uma ideia da obscuridade à onipresença. Cada um desempenha um papel único na divulgação da ideia e, juntos, geram um impulso que pode levar a um ponto de inflexão. E essa é a beleza da lei de poucos. Mostra que nem sempre é preciso uma multidão para criar uma onda. Às vezes, basta um pequeno grupo de pessoas certas, no lugar certo, na hora certa. As pessoas certas, no lugar certo, na hora certa podem criar um ponto de inflexão. Outro fator-chave para atingir um ponto de inflexão é o fator de aderência. Este princípio investiga a natureza da própria mensagem. O que torna uma ideia ou mensagem pegajosa? Não se trata apenas de ser interessante ou nova. Uma mensagem pegajosa tem conteúdo memorável, algo que prende a atenção do público e se recusa a abandoná-lo. Permanece na mente, surge nas conversas e passa facilmente de pessoa para pessoa. Pense no anúncio mais inesquecível que você já viu ou em uma música cativante que você não consegue tirar da cabeça. Esse é o poder da viscosidade. Trata-se de criar uma mensagem tão convincente e inesquecível que é quase impossível não compartilhá-la. A aderência não é um acidente, é uma estratégia cuidadosamente elaborada. Trata-se de compreender o seu público, saber o que ressoa nele e entregar isso de uma forma difícil de esquecer. Lembre-se, uma mensagem que fica é uma mensagem que se espalha. Não vamos esquecer o poder do contexto. Este é um conceito crucial para a compreensão de como os pontos de inflexão são alcançados. O ambiente e o momento em que uma mensagem é recebida podem influenciar muito seu potencial de tombamento. Não se trata apenas da mensagem em si, mas também de onde e quando ela é entregue. Imagine um outdoor de um blockbuster de verão, visto em um dia chuvoso e não em um dia ensolarado. O contexto, o clima, altera o impacto da mensagem. Ou consideremos uma campanha de saúde pública lançada em meio a uma crise de saúde. A urgência do contexto pode amplificar o impacto da mensagem. Pequenas mudanças no contexto também podem levar a grandes mudanças no comportamento. Uma mudança sutil no ambiente pode fazer com que uma ideia anteriormente ignorada pareça subitamente atraente. É como se um sussurro se transformasse em um grito apenas ao passar de uma rua barulhenta para uma sala silenciosa. Então lembre-se,
Quando se trata de chegar a um ponto de inflexão, o contexto é rei. Então, o que aprendemos sobre o ponto de inflexão? Descobrimos que é um fenômeno fascinante onde uma ideia, tendência ou produto de repente se torna predominante. É o momento de massa crítica, o limiar que desencadeia uma mudança significativa. Investigamos os 3 fatores principais que contribuem para atingir esse ponto de inflexão. Primeiro, a lei de poucos. A noção de que um pequeno grupo de influenciadores pode ter um impacto enorme. Em segundo lugar, o fator de aderência. A qualidade única, que faz com que uma ideia grude na consciência pública. E terceiro, o poder do contexto. A importância do tempo e do lugar para determinar se algo dá uma guinada. Vimos como a compreensão desses fatores pode nos ajudar a divulgar ideias, tendências ou produtos de maneira eficaz. Com esse conhecimento, podemos almejar estrategicamente o ponto de inflexão, acelerando a difusão de nossas ideias e iniciativas. Lembre-se, o ponto de inflexão é onde o inesperado se torna o esperado, onde a mudança é mais do que uma possibilidade. É, contrariamente a todas as nossas expectativas, uma certeza. Obrigado por assistir, deixe seu like, se inscreva no canal.